Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre a análise do mercado, né? Análise de preço, de movimentação, como que nós e os outros investidores, né, fazem nossa visão do mercado para tomar nosso processo decisório, né, de como entrar, como sair, como permanecer numa operação. Então, né, continuando a construção, né, da base de conhecimento, nessa aula você vai compreender os tipos de análise que existem, né? Então, como que a gente faz todo o processo de visualização do contexto do que está acontecendo e quais técnicas são utilizadas, né, para a gente poder decidir se entra, se não, se aguarda, né, e como é que os grandes players, né, os institucionais, visam a movimentação de preço. Okay? Então, cabe a gente analisar agora o mercado, né? O mercado nada mais é do que o envio de ordens, né, dos institucionais, tentando aumentar ou reduzir suas posições. A maioria dos institucionais eles sempre vão estar posicionados em algum ativo, né? Então vai ter de alguns momentos que eles vão estar mais posicionados, outros menos posicionados. Lógico, em determinado ativo ele pode zerar a sua posição, né, zerar a sua exposição e abrir essa posição de outro ativo, de outro segmento, visualizando novas oportunidades, né? Então cabe a gente saber compreender, né, o que é que está acontecendo, porque quem realmente tem poder de fazer todo o consumo do book e levar o preço cada vez mais adiante, seja para cima ou seja para baixo, é justamente quem tem o poder de barganha, ou seja, os investidores institucionais. Okay? Existem três tipos de análise, né? Nós vamos analisar o contexto, né, na parte de gráfico ou a parte de fluxo, compreender, né, a parte de fundamentos dessas empresas, né, com a influência, né, do cenário macroeconômico ou político ao qual ela está inserida, que isso vai influenciar diretamente, né, nos seus resultados. Qual das três é melhor? Né? Eu analisar por gráfico, analisar por fluxo ou analisar por fundamentos? Na verdade, não depende, né? Você tem aí uma variação, né, de visão muito grande em cada tipo de técnica. Então você não tem uma melhor do que a outra, todas elas se complementam. Porque se a gente for analisar, né, o mercado se movimenta por oferta e demanda. Então, determinados investidores, por alguma decisão, vão querer se expor mais. Então, eles vão estar comprando, aumentando a sua posição de compra, né, comprando mais, ou vendendo mais, ou aumentando a sua exposição de venda por determinado ativo, porque eles têm uma visão de que isso possa se valorizar, né? Então, ganhar dinheiro com essa valorização que todo mundo quer. Né? Agora, o que está por trás de cada análise ela é muito individual, não tem como a gente saber do que a outra pessoa que está do outro lado, né, do mundo, do outro lado da rede, o que ela está pensando. Infelizmente não tem como, e as pessoas também, né, os grandes investidores não vão vir aqui se expor em milhões de reais demonstrando qual que é o seu interesse, porque ele está brigando por outros investidores que têm também milhões ou até bilhões de reais para poder aplicar no mercado. Mas como que a gente analisa o mercado, né? A gente vai compreender o fundamento, o que o investidor realiza alocações coerentes e com risco controlado, ok? Afinal, a única certeza que se tem do tamanho do risco, já que os lucros são consequências de uma boa tomada de decisão. Então a gente vai fazer a análise do mercado para poder mensurar onde que a gente vai fazer as nossas entradas, qual que é a possibilidade de ganho nessas operações, e o risco ele está sempre inerente. Né, seja o risco de perda ou seja o risco de devolver lucros, né, aquela operação que o mercado começa a subir a seu favor e se você não administrar ela de forma correta, ela pode virar uma operação negativa. Então, analisar o contexto, analisar o que está acontecendo no mercado é extremamente importante para a gente saber qual é o momento exato de entrar, para evitar justamente ao máximo tentar tomar um stop, tentar perder uma operação. Por mais que isso seja inevitável, por mais que a gente vai errar, não tem como. Você pode fazer a melhor análise. O mercado pode virar, né, em um segundo. Por exemplo, um determinado investidor pode vir e enviar uma ordem, você está comprado, e vem um investidor maior, né, um investidor institucional, e começa a fazer vendas muito fortes. Sua análise naquele momento estava certa, só que o mercado vira naquele momento, ok? Então, compreender essas situações ela é importante para a gente poder colocar o pé no chão, colocar o profissionalismo nos nossos investimentos, fazer uma análise da maneira correta, seja ela fundamentalista, seja ela técnica, seja ela técnica que vai englobar a parte gráfica e a parte de fluxo, e compreender o momento que a gente está errado. Né? Compreender que muitas vezes a gente pode às vezes não ter tomado a decisão errada, mas sim o mercado ter virado. Então tem uma grande diferença entre você errar uma operação e o mercado virar. Você acertou a análise
estava tudo favorável para aquele ativo subir, você comprou, mas em um segundo algum investidor resolveu vender e vai fazer o preço cair, vai impactar um forte fluxo de venda, já que não tem ninguém na contrapartida tentando segurar um investidor no mesmo patamar, tentar segurar aquele preço. Sua análise está certa, mas infelizmente a operação deu errada. E isso vai acontecer. Né? Então o que a gente vai falar agora? Sobre a análise e o trade. Né? Um mercado que negocia aí bilhões de reais todo dia, por mais que o nosso mercado seja muito pequeno, né, em comparação ao dos Estados Unidos, por exemplo, lá fora, se a gente pegar para analisar, a ação da Apple, né, uma ação listada no mercado norte-americano, movimenta mais financeiramente do que todo o nosso mercado. Então, uma ação movimenta mais do que todo. Então, nosso mercado ainda é muito pequeno, né? Não é tão recente, mas ele ainda não tem uma cultura de atrair investimentos. E a gente ainda tem uma forte influência política, né, na parte da economia do Brasil ainda. Então, enquanto tiver essa interferência, os investidores ficam com cautela, né? Porque por mais que uma empresa, né, no segmento dela esteja consolidada, determinada decisão política, né, pode vir influenciar naquele segmento e prejudicar essa empresa. Então a gente não tem um mercado tão aberto, tão consolidado ainda para atrair mais investidores e acaba ficando pequeno. Isso faz parte do mercado nacional. Né? Então a gente tem que compreender que você que está me ouvindo, né, se você tiver 10 milhões de reais, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, o mercado movimenta bilhões diariamente. Então, você tem um dólar que movimenta 30, 40, 50 bilhões. Você tem o índice que vai movimentar 5, 6, 10 bilhões. Você tem só a Petrobras que movimenta bilhões. Então o seu dinheiro aqui dentro, ele não vale nada. Ele não tem poder. Ele não tem força para fazer um movimento se permanecer. Então a gente tem que, cabe a gente a entender o que está acontecendo, fazer uma análise coerente para que o nosso trade ele seja um aproveitamento dos movimentos, mas e não o catalisador do movimento. Se a gente está se expondo demais em determinado ativo e está conseguindo fazer com que o preço se movimente, tem alguma coisa errada. Né? Aquele ativo não tem tanta liquidez, não tem tanta segurança assim para os seus investimentos. Né? Então a gente tem aquele book, né, que a gente apresentou para vocês, né, nas aulas anteriores, a movimentação, como é que funciona o consumo. Se eu como investidor, né, independente do meu tamanho, se eu consigo fazer aquele preço se movimentar de forma significativa, eu tenho que tomar cuidado. Porque geralmente as pessoas físicas, o que elas têm como patrimônio? Por exemplo, uma pessoa física que tem R$1 milhão, ela vai vir fazer um investimento. Vamos colocar que ela vai fazer de forma incorreta, investir R$1 milhão em um único ativo. Né? Ela vai lá e faz a sua entrada a mercado, a sua agressão no book, para consumir o equivalente a R$1 milhão. Ok? E aí ela faz o mercado andar 10 centavos. Só que essa pessoa muitas vezes só tem esse R$1 milhão. Se o mercado logo depois vir outros investidores e começarem a agredir na forma contrária, ou seja, implicar um fluxo vendedor para fazer o preço cair, as pessoas físicas não têm dinheiro suficiente para poder brigar com quem tem mais poder. E acaba que ela fica refém do movimento. Tudo que ela vai ter que fazer é assumir o risco e acabar saindo dessa operação. Então, quem realmente tem o poder, né, para mover, está fazendo análises distintas para longo prazo. Porque, como eu falei, o nosso mercado não tem tanta liquidez assim para incorporar, por exemplo, R$500 milhões, R$1 bilhão de um fundo de investimento que quer investir, que quer abrir uma posição em determinado ativo. Então ele tem que fazer isso de forma gradativa, né, para poder comportar, tanto para entrar quanto para sair. Okay? Vamos detalhar aí um pouquinho os tipos de análise, né? Análise fundamentalista, análise gráfica, o fluxo de ordens, né, são as 3 bases, né, para a gente poder tomar como conhecimento ao longo do curso, para a gente poder compreender, né, que tipo de visão que a gente tem da movimentação dos preços. Né? A gente vai ter um pouquinho de fundamentalismo, né, não a análise das empresas, né, mas o fundamentalismo, né, você tem análise de balanço, análise do resultado, análise do contexto ao qual essas empresas estão, né, investidas, e vai buscar identificar o potencial de valorização com base no seu valor patrimonial e fatores macroeconômicos. Então você vai ter analistas que vão analisar, né, que vão visualizar o contexto das empresas. Né? Então a empresa do setor de siderurgia,
Se o segmento está enfraquecido, as vendas estão fracas, o país não está crescendo, né, o setor, por exemplo, de construção civil não está demandando muita matéria-prima do setor siderúrgico, setor de veículos, né, da linha branca, por exemplo, não está demandando muita matéria-prima do setor siderúrgico, né, isso acaba influenciando. Então, todo esse balanço vai influenciar no resultado dessas empresas, que são divulgados de forma trimestral. Então, investidores institucionais, como ele precisa fazer uma análise do contexto a longo prazo, justamente para o dinheiro dele também comportar na liquidez do mercado, ok? Ele não ficar exposto, né, numa variação tão curta de preço, ok? Ele faz uma análise mais fundamentalista, mais estruturada para investir nessas ações. E a gente, o que nós traders, nós investidores fazemos? A gente aproveita a entrada desses investidores ou a saída deles para a gente poder tomar a decisão em cima, porque é eles que vão fazer o preço movimentar. Então você tem uma segmentação econômica, né, uma análise de um contexto bem maior do que simplesmente analisar a oferta e demanda naquele momento ou simplesmente analisar ali o direcionamento gráfico. Players institucionais vão estar olhando fatores mais robustos para a tomada de decisão devido à liquidez. Okay? Então, a parte fundamentalista que vai entrar mais no curso é em relação a determinado indicador econômico, né, uma divulgação, né, por exemplo, do PIB do Brasil, uma divulgação do PIB dos Estados Unidos, né, algum indicador econômico referente à economia, né, para ver se a economia está aquecendo ou desaquecendo. Isso é importante para as empresas e isso faz com que os players, os investidores institucionais aumentem ou diminuem suas posições em determinados ativos e vai fazer o preço se locomover. E é nesse ponto que a gente vai agir, ok? A parte gráfica, ela vai visar a gente identificar o direcionamento passado para tentar prever uma movimentação futura, né? Então a gente vai trabalhar como vidente? Não, não funciona dessa forma. O direcionamento gráfico, ele vai fazer um desenho de como o preço está se movimentando. A gente apresentou em outras aulas o gráfico de linha, né, para você, de forma mais simplificada possível, para você ver se o preço está subindo ou se o preço está caindo. Então, se eu estou visualizando um preço em tendência de alta, igual vários exemplos que a gente demonstrou, não cabe a mim querer vender e tentar apostar na queda daquele ativo. Porque se ele está subindo, boa parte dos investidores estão querendo elevar o seu preço. Tudo que eu tenho que fazer é trabalhar a favor desse fluxo que tem o poder, né? Não adianta eu querer tentar ficar acertando o ponto certo de venda, por exemplo, né, acreditando que pode ser que o mercado vire. Então eu tenho que trabalhar de forma inteligente, né? Da mesma forma, se eu tenho um ativo caindo, você tem lá players institucionais vendendo cada vez mais, significa que o preço tende a se desvalorizar. Certos momentos ele vai subir, mas não o suficiente para me poder lucrar nessa operação de forma significativa, né? Então não vale a pena. Então o que eu tenho que esperar? O melhor momento para me poder realizar uma compra, um encerramento desse fluxo de venda, né? Um encerramento dessa tendência de queda, para mim começar a visualizar oportunidades de compra, né? A gente viu isso em alguns gráficos, por exemplo, de Petrobras, né? Essas oscilações nos últimos anos dela. Okay? Então a parte gráfica ela vai visar, né, identificar padrões de movimento. A gente consegue ver o que está passado, né? Se eu tenho um movimento de queda, né, que está se persistindo, por exemplo, alguns dias, alguns meses, né? Então até que esse movimento se encerre, para que eu vou tentar comprar? Tentar acertar que horas que vai acabar. E aí vira mais uma aposta do que uma análise profissional. Okay? Eu vou ter também a análise de fluxo de ordens, que é justamente aí que o mercado, como é que o mercado tem sua oferta e sua demanda, né? Como o mercado se movimenta. Okay? O interesse dos players em levar ele cada vez mais adiante. Então, eu vou visar identificar com o fluxo de ordens quão forte as agressões estão. Ou seja, aquelas ordens que são enviadas a mercado, seja ela a própria a mercado, o stop ou o stop limitado, que todas elas acabam influenciando uma ordem imediata de agressão. Okay? Eu vou tentar mensurar como é que está o apetite desses investidores institucionais. E em cima disso eu vou agir. Seja no momento que ele está, né, realizando um aumento ou diminuição da sua exposição, ok? Ou seja, para tentar visualizar uma continuidade da entrada desse fluxo direcional. Então isso é importante. Por quê? Quem tem o poder realmente para manter o preço em patamares superiores, não só locomover. Uma coisa a gente vê, igual a gente viu igual a gente demonstrou, né, em aulas anteriores, o preço se locomovendo. Outra coisa é ele se manter em alta, se manter em tendência.
Então, a análise desses fatores vai ser fundamental, principalmente a análise gráfica com fluxo de ordens, que é chamado de a união, né, dos dois, é a classe da análise técnica, ok? Ele vai ser fundamental ao longo do curso e é o que a gente vai ensinar a vocês a tomar a decisão e fazer a leitura correta de acordo com o funcionamento do mercado. Okay? A primeira análise que nós vamos falar é a análise fundamentalista. Né? Como é que ela funciona? Através dessa técnica, investidores vão buscar identificar empresas com potencial de valorização. Ou seja, vai fazer uma análise do setor, né, ao qual ela está envolvido, vai fazer uma análise do balanço trimestral, né, as empresas são de capital aberto, todo trimestre elas vão divulgar seus resultados, ou por lei, né, não são obrigadas. Então, o que os investidores institucionais fazem? Né, de forma bem resumida para você compreender. Estou visualizando determinado setor, determinado segmento, né, que tende a dar uma aquecida. Por exemplo, setor imobiliário. Né, passamos por uma boa fase aí de queda, né, de desaquecimento no setor imobiliário e agora começa aí nesse último ano, nos últimos 2 anos, a tentar reaquecer, né, essa economia dos empreendimentos. O que os investidores institucionais vão fazer? Eles vão querer se expor onde que está tendo valorização. Ok? Então, por quê? É muito mais aquela questão lógica. Eu posso me expor na venda por um curto espaço de tempo, se o mercado praticamente todo está em queda? Sim, mas meus ganhos são limitados, né? Igual a gente explicou. Agora, na alta, não sei quanto que esse ativo pode se valorizar. Então, investidores institucionais vão fazer uma análise do setor econômico, da saúde financeira dessa empresa, do balanço dessa empresa, okay, do setor ao qual ele está inserido, de decisões políticas e econômicas favoráveis ou desfavoráveis a essas empresas, para aumentar sua exposição, né, nesses ativos. Okay? Então, o que acontece? Com a divulgação dos balanços, ou devido a fatores externos, né, algum noticiário, algum indicador, eles vão realizar a manutenção das suas aplicações. Né? Então, geralmente, essa técnica deles, né, não vai utilizar um stop tão preciso igual nós, pequenos investidores, precisamos fazer. Né? Por quê? O investidor institucional ele tem uma região de preço devido à liquidez, né? Então, para ele poder realizar a entrada e saída, maior para trabalhar. Então, a gente precisa, como traders e como investidores, a gente precisa trabalhar de forma mais precisa. A não ser que a gente dilua bem o nosso capital para trabalhar igual a eles, mas não tem tanta necessidade, porque senão a gente não consegue também rentabilizar de forma suficiente ou de acordo com os nossos objetivos. Né? Análise de notícia e indicadores econômicos, que vai entrar nessa parte do curso, sabe? Mostrar para vocês como compreender, né, o noticiário. Não tem como a gente entrar nessa parte de balanço, né, de compreender a saúde financeira, a análise do setor, porque senão seria praticamente um curso de graduação em economia. Né? Então, você não precisa disso para investir na bolsa. Né? Você não precisa dessas informações para tomar suas decisões. Porque o que a gente vai precisar, como trader, é ser preciso na atuação dos investidores a partir da análise que eles fazem. Né? Então, eles fazem uma análise macro para poder ir se expondo ou diminuindo a exposição aos ativos. E nós vamos agir para aproveitar, né, como se fosse para entrar no vácuo, né, desse fluxo imposto no mercado. Então, um exemplo, né, de movimentação do preço devido a um indicador econômico, né, um fator relevante para determinado ativo, aconteceu recentemente em Petrobras. Né? Então nós temos aqui, a gente consegue visualizar que desde a abertura do pregão às 10 horas da manhã no ativo, até praticamente às 2 horas da tarde, o ativo ficou ali de lado, trabalhando entre 20,55, né, e 20,80, no range ali de 30 centavos, né, mais de lado, né, sem nenhum apetite. Agora, reparem para você ver, para poder você compreender, essa atuação dos grandes players, né, onde é que está demarcado nos candles em amarelo. Né? Olha para vocês verem a alta de 20,68 até 21,60. Praticamente R$1 de valorização nesse ativo. Por quê? Petrobras tem influência com o petróleo. Né? A matéria-prima de boa parte, né, do que a Petrobras faz vem do petróleo. Então vamos pensar o seguinte, né, você tem essa matéria-prima se valorizando ou se desvalorizando. Isso vai influenciar diretamente no negócio da Petrobras, seja, né, em relação ao aumento de lucro ou ao aumento das suas perdas, ao aumento do prejuízo. Só que esses fatores a gente tem que compreender que às vezes são momentâneos. O petróleo pode subir agora, né, hoje, e pode passar caindo o resto dos dias. Mas essa diferença, esse reajuste do preço, né, do petróleo, ele influencia diretamente. Então saiu o noticiário,
né, o petróleo estava em baixa, né, durante todo esse ano, e aí, durante todo esse período, né, e aí o petróleo começou a subir devido a um fato relevante, e olha o impacto que isso trouxe para as ações de Petrobras. Fez a ação variar R$ 1 em poucas horas, né, praticamente aí 1 hora e meia. Isso é uma parte da análise fundamentalista, que você tem uma modificação do cenário analisado, mesmo que seja num curto espaço de tempo, que os players vão fazer uma corrida por necessidade para poder se expor mais ou se desfazer dessa possível exposição que eles estavam, né? Então isso é extremamente importante, porque acontece esses tipos de movimento, né, mais voláteis, mais acentuados, né, em épocas de divulgação de balanço, indicadores econômicos que você tem aí, né, já uma agenda pré-estabelecida, então a gente consegue atuar e compreender qual que é a expectativa desses analistas, isso é importante. Então você lê o noticiário não é para realmente você compreender sobre economia, saber, né, sobre política, é para você entender qual que é a perspectiva do mercado, né, em relação a determinado ativo, em relação a determinado segmento. É importante você acompanhar para você estar por dentro, para quando acontecer determinado movimento igual a esse, você entender o porquê, mas principalmente saber usufruir, né, dessa entrada de fluxo. E olha lá, os players começaram a agredir na compra, consumindo o book cada vez mais e elevando os preços, né, para patamares mais altos, né? A ação praticamente fechou na máxima do dia lá, 21,68. Né? Então veio uma força de venda, uma força de compra, né, o fluxo comprador, fez os preços elevarem, esse fluxo diminuiu, a gente vê uma consolidação lá em cima, né, de 21,30, de 21,35 até 21,60 no restante do pregão, e no finalzinho o pessoal, né, aumentou sua exposição. Quem faz esse tipo de movimentação não somos nós, pessoas físicas. Pense no seguinte, Petrobras a cada nível de preço tem aí 80 mil ações, 100 mil ações. Só fazer um cálculo simples, né, para facilitar. 100 mil ações vezes 20,70 para você consumir um nível de preço e fazer sair de 20,70 e passar para 20,71, quanto de valor financeiro você precisa? Quantas pessoas têm, né, essa quantia para principalmente continuar? Acabou 70, estamos no 71, agora precisa de mais capital de novo. 71 passou para 72. Agora nós temos uma amplitude de 100 centavos, né, de R$ 1. Então, os investidores institucionais, através da catalisação de uma notícia, de um indicador econômico, okay, ou de uma variação de preço da commodity, né, da Petrobras, ou através do balanço, que vão fazer esses tipos de movimentações que, para a gente, é bastante aproveitoso, desde que você consiga identificar o momento certo de entrar, e se caso der errado, você tem um stop para se proteger. Okay? Então, de forma bem resumida, a análise fundamentalista, e agora nós vamos falar da análise gráfica, que é o direcionamento do preço. Identificar padrões de movimentação, ou seja, se ele está em tendência de alta, se ele está em tendência de alta, se ele tem algum ponto que ele possa, né, nenhum ativo passa subindo, né, durante todo o tempo, durante o resto da vida ficar subindo, né, em certo momento ele vai sim corrigir, ou ele vai virar para queda, né, a gente já mostrou vários exemplos em relação a isso, e tem alguns pontos específicos para você tentar na venda, né, o que você não pode tá subindo, você vende, toma stop, vende de novo, toma stop e fica insistindo num movimento de alta que está claro, você está tentando acertar o topo, virou jogo, não tem uma parte técnica para essa tomada de decisão. A análise gráfica vai vir para você identificar onde pode ser um possível cansaço dessa alta que o ativo pode corrigir ou até mesmo, né, inverter a sua tendência, parar de subir e começar a cair. Okay? Ou até mesmo a identificação dessa tendência de alta, nós vamos ter técnicas dentro da análise gráfica para poder usufruir da continuidade desse movimento. Se um ativo tem tendência de alta, eu quero identificar primeiro essa tendência, então eu vou deixar ele se movimentar para depois usufruir. Okay? Então, os fatores determinantes para realizarmos as entradas dos nossos investimentos vai vir da análise gráfica, né? A partir dos pontos de correção ou dos pontos de exaustão da variação do preço, né, do movimento dos preços, que a gente vai buscar aí identificar as nossas oportunidades, tentar usufruir dos movimentos. Vou trazer aqui um exemplo, né, de mais um gráfico de linha para você visualizar. Aqui eu tenho, né, de 5 em 5 minutos, né, você tem aí um pico, né, um encerramento para poder dar continuidade de Bradesco,
ok? Olha lá para vocês verem, nós temos uma seta, né, verde, né, ascendente aí de alta, para demonstrar a direção desse ativo, né, a gente consegue visualizar, deixa eu colocar no laser, vamos lá. Eu tenho aqui a movimentação de alta, então para me identificar uma tendência de alta, eu tenho que primeiro esperar vir uma movimentação de valorização, porque senão eu estou tentando apostar. Olha aqui o início, ele estava caindo. Quando que ele vai começar a subir? Não sei. Tem alguns pontos que eu consigo usufruir, né, que eu consigo fazer essa análise a partir da análise gráfica. Então ela tem a sua funcionalidade, ok? Só que dependendo do momento, eu não consigo identificar esse possível, onde vai ser esse possível início de alta, de acordo com o histórico anterior. Então sempre eu vou analisar, né, pela análise gráfica o histórico anterior para me identificar o que está acontecendo, para me poder agir agora prevendo o movimento futuro. Ou seja, olha a possível previsibilidade, né, dessa operação. Eu estou vendo aqui uma movimentação de alta, ok, eu sou investidor, quero comprar Bradesco, estou vendo que ela está subindo, só que eu não vou querer comprar aqui. Eu não quero comprar aqui. Eu não quero comprar aqui. Por quê? Qualquer momento ele pode corrigir igual fez nesse movimento. E pelo meu stop, como eu sou um investidor que eu preciso ser preciso, e não dá para me ficar trabalhando num range tão alto, porque senão eu vou pulverizar demais o meu capital e vai dificultar a minha rentabilidade, então eu preciso ser mais preciso nos meus pontos de entrada. Então o que eu vou aguardar? Vou aguardar esse ativo corrigir. Nós vamos ter, ao longo do curso, ensinar para vocês onde identificar essa possível exaustão da correção. Nós temos uma alta, correção dos preços, possível momento de exaustão dessa correção, do enfraquecimento dessa correção, para não virar uma tendência de queda, né, ou seja, o ativo começar a cair, né, para patamares mais baixos que os anteriores, ok? E continuar sua alta. E a previsibilidade vem aí. Quando eu identifico esse momento, né, demarcado pelos quadrados amarelos, né, para me poder pegar a continuidade do movimento, olha lá para você ver. Se eu identifico aqui, eu consigo prever até onde esse preço, possivelmente, se continuar subindo, ele possa ir. Então você tem técnicas a partir da análise gráfica para poder usufruir, para poder identificar esses movimentos, né? Então eu quero continuidade, se eu quero aproveitar a continuidade da tendência, são esses os pontos aqui para me poder tentar usufruir desse momento. Né? Pode ser que dê errado, pode ser que eu resolva comprar aqui, visualizando, minha análise está certa, estou vendo uma tendência de alta, né, do ativo, uma possibilidade de continuação, realizo minha compra nessa região, por algum motivo os players começam a vender mais forte aqui. Quem vendeu aqui em cima não foi quem está realizando uma parte da compra, né, porque nós temos a compra, realização, continuidade da compra, realização, continuidade da compra. Só que em certo momento, quando o ativo reverte o seu movimento, ou seja, para de subir e começa a cair, né, cada vez mais, nesses pontos, dependendo do fluxo de venda que for colocado, e aí eu já dei até uma introdução, né, sobre, né, o próximo tópico e a união dos dois, ok? Dependendo do fluxo de venda que foi imposto nesse ponto, ao invés desse ativo estar fazendo apenas uma correção de realização, os investidores começaram a apostar e forçar a venda. E aí o ativo, em vez de corrigir, ele passa direto. E aí, se eu tentei comprar aqui, minha operação vai dar errado. Quando ela sai fora, né? Quando ela foge dessa região aqui de compra, eu estopo, assumo, né, que ali não é o ponto certo de entrada e vou procurar outro ativo, vou procurar um momento melhor. E se o ativo começar a cair, eu posso depois, agora, eu quero investir na venda agora, já que ele está me mostrando que cai. Não dá para me ficar virando, lógico, né? De compra, agora é compra, agora é venda, agora é compra, agora é venda, porque senão, olha lá, o tempo inteiro eu vou ficar fazendo isso, que o preço se move em zigue-zague. Okay? Então a análise gráfica vai me demonstrar possibilidades de acordo com o desenho passado, né, de acordo com a movimentação de preços passadas, uma possível continuidade, né, dessa tendência, uma possível reversão dessa tendência. Né? Então você vai aprender técnicas para poder identificar, né, a força desses movimentos para dar a sua continuidade. E essa força vem através do próximo tópico, que é a análise de fluxo. Ok? Nessa técnica, né, que ela é a mais antiga, antes mesmo dos gráficos, ok? Então você vê análise a partir dos negócios que são realizados, né, naquela aula que a gente demonstrou sobre a plataforma, por exemplo, a gente apresentou para vocês um livro
né, de registro, né, que é o Times e Trades. Lá vai ser registrado todos os negócios. Ou seja, se o investidor grande está comprando e está comprando e está comprando e está comprando cada vez mais, vai aparecer naquele registro. A partir dele, eu estou identificando que, opa, investidores estão comprando cada vez mais. Estão comprando cada vez mais. Eu não estou visualizando ninguém vendendo. Eu não estou visualizando ninguém tentando brigar, que estava vendido, está querendo brigar para defender a sua posição e não deixar o preço subir. Ou seja, impactar no fluxo vendedor. Então, essa análise do contexto de fluxo, da oferta e da demanda dos players institucionais, que é onde a gente vai agir. E a grande importância disso é o seguinte: olha como é que o nosso mercado, né, é dependente do mercado externo. De acordo, nós temos a sazonalidade, né? Exposição, determinado segmento, determinada época, né? Nós temos alguns players se expondo mais, né? Alguns investidores se expondo mais, outros se expondo menos, né? Se expõe, realiza, depois vai se expor de novo. Então, em média, o nosso fluxo financeiro, né? Os investimentos realizados na Bolsa Nacional, aqui no Brasil, no Brasil, de 55% a 65% desse fluxo depende do capital estrangeiro. Ou seja, a gente ainda é extremamente dependente de capital lá de fora que está querendo investir no Brasil para poder causar movimentos de forma sustentável, né, de forma consistente. Né? Então, quando tem feriado lá fora nos Estados Unidos, nossa bolsa fica praticamente parada, porque quem tem o dinheiro para fazer o preço movimentar, para fazer o consumo das ordens e fazer, né, as valorizações ou desvalorizações dos ativos, está de férias, está no feriado, né, está parado, ok? Então, esses fatores são importantes, né, para a gente poder identificar. Ao longo do curso, a gente vai mostrar até os horários, a hora que abre o mercado lá fora e que esses investidores vêm investir, por exemplo, aqui no Brasil. Investem lá também, vai diversificar um pouco seus investimentos devido ao tamanho da sua carteira, né? Vai vir aqui para o cenário nacional para poder realizar suas alocações. Nesse momento a gente consegue usufruir. Então, hoje, atualmente, mais ou menos, né, em torno de 55% a 65%, né, é o fluxo financeiro, né, dos institucionais estrangeiros, e vai ficar em torno aí de 25% a 35% o fluxo nacional de investidores institucionais nacionais, fundos, tesourarias de bancos, né, investidores grandes nacionais. Então, uma parcela muito pequena. O restante fica por conta aí das pessoas físicas, né, é uma parcela muito pouca do volume financeiro, não passa de 10% desse volume. E essa compreensão é importante para a gente poder entender o que está acontecendo, se determinados movimentos, determinados negócios estão saindo de maneira consistente para levar realmente o preço cada vez mais adiante. Né? A análise, né, essa análise de fluxo em conjunto com os gráficos, que vai ditar para a gente, né, o momento de entrada. O gráfico vai dar para a gente ali o ponto de entrada, se der errado aquela entrada, o ponto de saída, né, o ponto de stop, e se der certo, qual que é o objetivo. A análise de fluxo vai ditar o momento. Se naquele momento está favorável, porque eu preciso de fluxo para fazer o preço andar. Pense comigo naquela questão que a gente apresentou para vocês, o funcionamento das boletas, né, que eu apresentei o book e as ordens. Coloquei lá uma ordem no nível de preço tinha 40 mil ações, né, e aí eu agredi com 30 mil. Só consumi uma parte, ou seja, eu não fiz o preço se movimentar. O preço não saiu de 1,10, né, naquele exemplo. Agora pensem comigo o seguinte, o que eu preciso então? De mais compras. Para romper 1,10, passar para 1,11, consome o book de 1,11, passa para 1,12 e por aí vai. Em todos os ativos vai funcionar desse jeito. Se eu não tenho fluxo, se eu não tenho negócios e não esteja sobrando compra para o ativo subir, então eu tenho que ficar quieto. Se os grandes investidores, se os grandes players estão parados naquele momento, é a hora de eu ficar parado também e deixar o mercado ali esperar um momento melhor. Né? Um resumo, né, da análise de fluxo em relação a essa leitura, ok, é justamente no próximo slide, né, nessa figura, ok, que eu quero demonstrar para vocês. Embaixo eu tenho volume e quantidade, ou seja, quantas ações estão sendo negociadas, tanto na compra quanto na venda. Então aqui vai me demonstrar a força do movimento, ok, nesse quadrante de baixo. Então eu tenho a força do movimento através do volume e quantidade. Ou seja, quantas ações estão sendo negociadas naquela frequência que eu estou analisando. Curta, média ou longa. Né? Para longo prazo. Quantas ações são negociadas? Se está sendo negociado com a baixa frequência de ações, igual está aqui, ó, sem destaque, o mercado está mais parado, ou os movimentos estão mais perigosos, está mais fragilizado.
Agora, quando o mercado está negociando uma quantidade superior ao normal, ou seja, ali investidores institucionais estão tendo apetite. Ali está sendo negociado, por exemplo, 1 milhão de ações por hora. Não, por hora não. Por exemplo, aqui eu tenho 1 milhão, não, perdão. Eu tenho 1.000 contratos no dólar, peguei esse exemplo do dólar. Eu tenho 1.000 contratos sendo negociados a cada 15 minutos. Antes está tendo aqui 400, nem 400, 200 contratos em 15 minutos. Está bem lento. Agora, quando o café começa a ficar forte. Então, aqui vai me demonstrar como é que está ali a intensidade de quem tem poder, de onde o dinheiro está, ok? E a próxima análise, que vai complementar o fluxo, isso é só um resumo, tá? Ok? Aí nós vamos aprofundar nas aulas pertinentes, da qualidade desse fluxo. Porque aqui, numa barra dessa, eu tenho a soma dos compradores e vendedores. Então eu vejo que, olha, está muito mais forte do que o normal. Mas aqui eu tenho compra e tenho venda. Qual que é o saldo disso? Por exemplo, eu tenho, vamos colocar que aqui eu tenho 2.000, aqui está 1.500, então vamos colocar que eu tenho 2.000, 2.000 contratos nesse momento sendo negociados. Está forte, está bem acima do comum. Eu tenho fluxo ali. Tenho 2.000 contratos de compradores e vendedores, pessoas mandando agressão ao mercado na compra, agressão ao mercado na venda. Quem que está ganhando, o comprador ou o vendedor? Porque quem que está ganhando que vai ditar para que lado que o movimento tende a permanecer, ok? E aí eu vou visualizar o quê? Olha, nesse momento eu tenho aqui, se eu tenho 2.000 contratos, eu tenho sobrando mais ou menos 300 na compra. Então eu vou ter aqui os compradores se sobressaindo. Então começo a ver a qualidade, ou seja, quem que está ganhando a briga entre os grandes investidores. Então todas essas análises vão contribuir aí para o nosso processo de tomada de decisão. Ok? Então nessa aula a gente viu que as técnicas utilizadas para avaliar as oportunidades nos ativos e contexto do mercado possibilitam mensurar riscos e mensurar ganhos. Então, por exemplo, na análise gráfica, eu consigo mensurar ali a minha entrada. Eu consigo mensurar, se der errado um determinado movimento, onde é que eu saio. Não adianta eu ficar ali virando um torcedor. Eu tenho que ser técnico, eu tenho que ser profissional. E se valorizar, qual que é a minha possibilidade de ganho naquele movimento. A análise fundamentalista servirá apenas como catalisador para o aumento ou diminuição da exposição dos grandes investidores. De acordo com o balanço, de acordo com o indicador financeiro, de acordo com algum evento político, os grandes investimentos, os grandes players que estão visualizando determinado contexto para as empresas ou para a economia. Se vier algo favorável, eles querem ganhar mais dinheiro, porque tende a valorizar. Então eles vão se expor mais. Se vier desfavorável, eles vão diminuir a exposição deles, realizar parte do lucro ou segurar um pouquinho do prejuízo. A análise técnica será utilizada como referência na movimentação dos preços dos ativos, demonstrando pontos de entrada e saída das operações. E a análise de fluxo demonstrará o apetite dos investidores em determinado momento e região de preço. Igual a gente mensurou ali aquela frequência de agressões a cada 15 minutos. Eu posso usar a cada 1 minuto, posso usar a cada hora, posso usar a cada dia, a cada semana para me ver um contexto mais macro. Ok? Obrigado pela presença em mais uma aula e até a próxima.